Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem no tempo para uma era de castelos, cavaleiros e julgamentos bem bizarros. Já imaginou ser acusado de um crime na Idade Média? Esqueça tudo o que você sabe sobre advogados e provas de DNA. Naquela época, a coisa era bem diferente. Preparados para descobrir como a justiça funcionava há 1000 anos? Então, vamos nessa! Para começar, é importante entender que não existia um sistema de justiça único. As leis e os costumes variavam muito, de um reino para o outro, de um feudo para o outro. A justiça podia ser administrada pelo rei, por um senhor feudal ou pela igreja. Mas uma coisa era comum em muitos lugares: a crença de que Deus intervinha diretamente para revelar a verdade. E é aí que as coisas ficam interessantes. Vamos falar primeiro dos famosos ordalhos, ou juízos de Deus. A ideia era simples. O acusado era submetido a um teste perigoso, e se sobrevivesse ou se recuperasse milagrosamente, era considerado inocente. A lógica: Deus não deixaria um inocente ser punido. Um dos mais conhecidos era o ordalho da água quente. O acusado tinha que mergulhar a mão num caldeirão de água fervente para pegar uma pedra ou um anel. Depois, a mão era enfaixada e selada. Se, após 3 dias, a ferida estivesse cicatrizando bem, sem infecção, ele era inocente. Se estivesse infeccionada, era culpado. Imagine o pavor! Havia também o ordalho do ferro quente. O acusado precisava segurar uma barra de ferro em brasa por alguns instantes ou caminhar sobre ela. O procedimento de verificação da ferida era o mesmo: 3 dias de espera para ver se a mão de Deus havia agido na cicatrização. E se você acha que acabou, tem mais. O ordalho da água fria era usado principalmente para acusações de bruxaria. A pessoa era amarrada e jogada num rio ou lago. Se afundasse, era considerada inocente, pois a água pura a teria aceitado. Se flutuasse, era culpada, pois a água a teria rejeitado. O problema é que, no primeiro caso, a pessoa corria um sério risco de morrer afogada. Não parecia uma boa escolha, não é? Mas e quando o acusador e o acusado eram nobres, cavaleiros com honra a zelar? Aí entrava em cena o famoso julgamento por combate. 2 homens, armados até os dentes, lutavam até que um deles se rendesse ou morresse. Acreditava-se que Deus daria a vitória ao lado que estivesse com a razão. Era um espetáculo público, muitas vezes assistido por uma multidão. Se um dos envolvidos não pudesse lutar, como uma mulher ou um idoso, ele poderia contratar um campeão para lutar em seu nome. Era a força e a habilidade com a espada que decidiam o veredito. Outra forma de julgamento era o juramento. O acusado e suas testemunhas, chamadas de conjuradores, juravam sobre uma relíquia sagrada ou a Bíblia que ele era inocente. A quantidade de juramentos necessários dependia da gravidade do crime e do status social da pessoa. A ideia era que ninguém em sã consciência se atreveria a mentir diante de Deus e arriscar a danação eterna da sua alma. Era uma questão de honra e fé. Se o acusado conseguisse reunir o número necessário de pessoas dispostas a jurar por ele, era absolvido. Com o tempo, especialmente a partir do século XIII, esse sistema começou a mudar. A Igreja Católica, por exemplo, proibiu os clérigos de participarem dos ordalhos em 1215, o que foi um golpe duro para a prática. Lentamente, a Europa começou a redescobrir o direito romano, que valorizava mais as provas, os testemunhos e as confissões. Sim, as confissões. E aqui entra um lado sombrio: a tortura. A tortura passou a ser vista como um meio legítimo de obter uma confissão, que era considerada a rainha das provas. Se uma pessoa confessasse, mesmo sob dor extrema,
o caso estava praticamente encerrado. Isso levou a inúmeras confissões falsas e condenações injustas. O sistema estava evoluindo, mas ainda estava longe de ser justo como entendemos hoje. Surgiram também os primeiros júris, especialmente na Inglaterra. Um grupo de homens da comunidade era convocado para investigar os fatos e decidir sobre a culpa ou inocência do acusado. Era o início de um modelo que influenciaria sistemas judiciais em todo o mundo, inclusive o nosso. Esses homens usavam seu conhecimento local para avaliar o caso, uma grande mudança em relação a simplesmente deixar a decisão nas mãos de Deus ou da força bruta. Então, como vimos, a justiça medieval era um mosaico complexo, ia desde testes bizarros baseados na fé e superstição, passando por duelos mortais, até chegar aos primeiros passos de um sistema baseado em investigação e testemunhas. Era um mundo onde a linha entre a lei, a religião e a violência era muito tênue. Refletir sobre isso nos mostra o quanto nossos conceitos de justiça e direitos evoluíram ao longo dos séculos. E aí, o que você achou? Qual desses métodos de julgamento te deixou mais chocado? O ordalho da água quente, o combate mortal ou o risco de se afogar para provar a inocência? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos adorar saber sua opinião. E se você gostou de aprender mais sobre a história do direito, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.